Salve, salve galera, alô você, sou o professor Rafael San, professor de língua portuguesa aqui do CENIP. E hoje nós vamos para a nossa aula, né? Nós vamos aí dar continuidade aí à nossa aula, correto? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver as classes gramaticais. E dentro dessa classe gramatical a gente vai ver a classe de quem? A classe dos substantivos. Dentro das classes gramaticais, que são 10 classes gramaticais, a gente vai ver, né, a classe dos substantivos. Mas antes disso, vamos entender o que são essas classes gramaticais, né? Então olha só. As classes gramaticais, ela é o ato de você organizar as palavras de acordo com a sua função no texto ou o nome dado ao grupo que classifica uma palavra de acordo com a sua estrutura sintática ou morfológica. Então, as classes gramaticais, elas vão estudar a forma na qual as palavras apresentam dentro de um texto. Então, cada palavra ela apresenta uma forma. Dentro dessa forma, ela vai ter uma classificação, que a gente chama, que são ali aquelas 10 classes gramaticais que a gente divide em variáveis e invariáveis. Lembrando que uma classe gramatical variável é aquela que muda de gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. As classes gramaticais variáveis são todas essas que vocês estão vendo aí. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Todas elas variam. E eu tenho as classes gramaticais também invariáveis, que é o que? A preposição, a interjeição, a conjunção e os advérbios. Essas não variam de jeito nenhum. Então, como proposto, vamos estudar hoje os substantivos. Então, o que é o substantivo? Substantivo é tudo aquilo que denomina um ser ou alguma coisa. Tudo que eu dou nome, certo? Tudo que eu expresso um nome, que eu dou um nome, que eu designo um nome a um ser ou alguma outra coisa que não seja um ser, certo? Eu chamo de substantivo. E o substantivo também ele pode ser o quê? Um sentimento, correto? Dentro da classificação dos substantivos, nós temos as subclassificações, né? O substantivo e as subclassificações dele. Substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo e assim por diante. Então, eu tenho a classificação dos substantivos comuns, né? Que são aqueles escritos com letra minúscula e vai designar um determinado ser de uma determinada espécie. Então, e é escrito com letra minúscula. Então, menino, homem, cidade, bairro, instituição, remédio, cão, remédio aí é tudinho junto, né? É escrito com letra minúscula, designa uma determinada espécie, perfeito. No ser de uma determinada espécie, substantivo comum. Ao contrário do substantivo comum, nós temos o substantivo próprio, que ele vai especificar uma determinada situação, uma determinada, né, espécie. Então, ele vai dar o que a gente chama de especificidade, ele vai especificar uma determinada espécie. E, ao contrário do comum, ele é escrito com letra maiúscula. Então, Bruno, Pedro, Salvador, Brasil, então nome de pessoas, nome de lugares, é tudo escrito ali com letra maiúscula. O que a gente tem mesmo é que memorizar e principalmente aprender é o substantivo concreto abstrato, que a gente vai precisar dele lá na sintaxe. Então, o que é o substantivo concreto? Ao contrário do que muitos professores falam ainda por aí, o substantivo concreto não é aquele que eu pego e o abstrato não é aquele que não pego. Não. O substantivo concreto é aquele que vai designar seres de existência real ou não, propriamente dito, coisas, pessoas, animais, lugares, etc. Mas para que a gente possa entender melhor o que é o substantivo concreto, basta eu pensar o seguinte: o substantivo concreto vai ser aquilo que tudo que eu penso, eu crio uma forma. Se todo substantivo que me vier, né, numa prova ou numa questão e for colocado para que seja classificado em substantivo concreto ou abstrato, basta eu saber se aquele tem forma ou não. Então, por exemplo, eu penso em cadeira. Eu quero saber se cadeira é substantivo concreto. Quando eu penso em cadeira, existe uma forma da cadeira na minha cabeça. Se existe uma forma da cadeira na minha cabeça, né, é um substantivo concreto. Bruxa. Bruxa, eu penso na bruxa, eu crio uma forma da bruxa na minha cabeça. Deus, a mesma coisa. Então percebe que o substantivo concreto é tudo aquilo que eu penso e eu tenho uma forma dele propriamente dito na minha cabeça. Eu não toco na bruxa, eu não toco em Deus. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eles são considerados ali substantivos concretos. Ao contrário do substantivo concreto, eu tenho o abstrato. O que é o abstrato? É tudo aquilo que eu penso e não consigo criar forma nenhuma. Vamos para o conceito. É todo substantivo que indica qualidade, beleza, sentimento, ódio, sensação, dor, ações de combate ou estados, né, de vida ali por diante. Então, o substantivo abstrato é, por exemplo, se eu falo assim, ódio. Qual é a forma do ódio? Não tem. Ao
altura. Qual é a forma da altura? Não tem. Beleza. Qual é a forma da beleza? Não tem. Então tu percebes que tudo que eu falei agora é considerado substantivo abstrato. Por quê? Porque eu não consigo criar forma. E o substantivo abstrato, ele depende de nós, seres humanos, para que possa existir. Ou seja, ele tem uma dependência do ser para que possa existir. O ódio, a beleza, dependem do ser humano para existir. Logo, são considerados ali substantivos abstratos. E aí eu tenho o primitivo, que é aquele que nasce por primeiro, né? Terra, casa, carta. E os derivados, aqueles que derivam do primitivo. Terreiro derivou da palavra primitiva terra. Carteiro derivou da palavra primitiva carta. Caseiro derivou da palavra primitiva casa. Então, primitivo nasce primeiro. Derivado vai derivar de uma palavra primitiva. O simples, formado por apenas um radical, correto? Cama, tempo, sol. E o composto, 2 radicais. Médico, cirurgião, passatempo, girassol. É bem tranquilo isso aí, tá bom? Eu tenho substantivos coletivos, que é quando eu tenho um substantivo e designa vários outros substantivos, vários outros seres, correto? É o substantivo comum, que mesmo no singular designa grupos de seres da mesma espécie. Por exemplo, eu tenho cardume. Cardume, todos nós sabemos que é um conjunto de peixes. Tribo, um conjunto de índios. Ilhas, arquipélago. Molho, um conjunto de chaves. Então, os substantivos coletivos são aqueles que vão designar vários outros substantivos. Tudo tranquilo? E aí a gente tem, né, a flexão dos substantivos. O que significa a flexão dos substantivos? Significa que os substantivos eles podem se flexionar. Por quê? Porque é uma classe gramatical variável. Se é uma classe gramatical variável, ela pode sofrer variação. Então, ela pode variar em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural, como foi dito anteriormente. Então, gato, gata. Gato masculino, gata feminino. Homem masculino, mulher feminina. Então houve aí a flexão dos substantivos. Mas o que a gente tem que entender mesmo dentro da classe gramatical dos substantivos é que alguns substantivos ele tem um único gênero, que a gente chama de substantivos uniformes. E dentro dos substantivos uniformes a gente tem uma subclassificação. Então os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, o próprio nome está dizendo, uniforme, única forma. E serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Isso cai em prova. Então olha só, eu tenho os substantivos que eu chamo de substantivos epicenos. Quando eu falo de substantivos epicenos, eu estou colocando a situação referindo-me a animais. Então, onça macho, onça fêmea, tatu macho, tatu fêmea, capivara fêmea, capivara macho. Então percebe que toda vez que eu pego um substantivo, percebe que é um substantivo, ele só tem uma forma dele, tanto para o masculino quanto para o feminino, correto? Então, falou de animal, epiceno. Se esse animal eu posso classificá-lo ele sozinho, tanto para o masculino quanto para o feminino, ele pode ser considerado epiceno. Agora, muito cuidado, por quê? Porque eu já vi cobrar em provas situações em que o elaborador coloca uma situação referindo-se a animal e coloca a classificação como epiceno. Não, nem sempre quando eu coloco o animal eu posso classificá-lo como epiceno. Por quê? Porque epiceno só vai ser considerado quando eu tenho um único substantivo ali, e esse substantivo eu posso designar para macho e fêmea. Percebe que existem animais que existe o seu masculino e feminino, como é o caso de carneiro. Então eu posso dizer assim, carneiro é o quê? É um macho. Qual é o feminino de carneiro? Ovelha. Percebe que eu não posso dizer carneiro macho, carneiro fêmea. Não, carneiro é o macho e a ovelha é a fêmea. Houve mudança? Houve mudança. Então já não é mais considerado substantivo epiceno. Por quê? Porque o substantivo epiceno, ele é uniforme. Nesse caso do carneiro e da ovelha é biforme, ou seja, tem duas formas, que é inclusive que a gente vai ver agora. Olha só, a gente tem o comum de dois, não, a gente nem vai ver agora, a gente vai ver entrar primeiro no comum de dois gêneros dentro ainda dos uniformes. O que é o comum de dois gêneros? Toda vez que eu falo de substantivo comum de dois gêneros, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho um substantivo e esse substantivo eu posso colocar antes dele ou um artigo masculino ou um artigo feminino. Por isso que ele é comum de dois gêneros, porque ele aceita dois artigos, um masculino e um feminino antes. Se ele aceitar, é comum de dois gêneros. Se ele não aceitar, ele vai ser sobrecomum, que é a nossa próxima classificação. Mas antes disso, vamos ver aí os exemplos dos substantivos comuns de dois gêneros. Então olha lá.
o artista, arte, eu tenho a palavra artista. Eu posso dizer o artista, como eu posso dizer a artista. Eu tenho estudante, eu posso dizer o estudante, a estudante. Eu tenho cliente, eu posso dizer o cliente, a cliente. Então, o comum de dois gêneros não tem mistério. Basta eu pegar o substantivo e colocar algo antes dele. Se ele aceitar o masculino e o feminino, ele é comum de dois gêneros. Se ele não aceitar, ele vai ser o que a gente vai ver agora, que é a nossa próxima classificação, que é o sobrecomum. O que é o substantivo sobrecomum? É aquele que apresenta somente um termo para os dois gêneros. Então eu posso dizer assim, criança. Eu posso dizer a criança? Posso, mas eu posso dizer o criança? Não. Se eu não posso dizer o criança, criança já não é mais comum de dois gêneros, porque não aceita dois artigos. Se não aceita dois artigos, automaticamente isso vira o quê? Isso vira logo um sobrecomum, porque eu tenho a palavra criança, criança pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E se eu digo a criança entrou aqui, pode ser uma criança tanto sexo masculino quanto feminino. Isso acontece também com testemunha. Quando eu falo a testemunha, eu não falo o testemunha, mas eu falo a testemunha. E pode ser tanto do sexo masculino quanto feminino. Ídolo. O ídolo. Não existe a ídolo. Não. O ídolo pode ser tanto sexo masculino quanto feminino. Vítima e pessoa, a mesma coisa. Tudo tranquilo? Números, singular e plural, né? Percebe que pode haver a mudança de gênero, mas pode haver a mudança de número. Número é singular e plural. Então, pedra, pedras, né? Pedra singular, pedras no plural, mar, mares, né? Houve aí a mudança de singular para plural, que é justamente a flexão aí dos substantivos. Existe também o que a gente chama de grau dos substantivos, existe bastante para que a gente possa entender isso. Existe o grau aumentativo analítico com acréscimo de adjetivo e o grau aumentativo sintético. Professor, como é que eu consigo classificar em grau aumentativo analítico e grau aumentativo sintético? Perfeito, tem macete. Toda vez que falar de analítico, vai ser o acréscimo de duas palavras. Como assim? Um substantivo mais um adjetivo. Então eu tenho substantivo, toda vez que esse substantivo estiver se referindo a um adjetivo, lembrando que o adjetivo é tudo que caracteriza o substantivo, eu tenho o grau aumentativo analítico. Então, casa grande. Casa grande é um aumentativo analítico. Por quê? Porque eu peguei um substantivo e acrescentei a ele um adjetivo, como casa pequena, certo? Casa enorme, tudo isso é analítico. Já o sintético, eu vou sintetizar o analítico em uma palavra. Então, uma casa grande, por exemplo, que é analítica, eu vou sintetizar em quê? Casarão. Casarão é o quê? É um aumentativo, né, sintético. Por quê? Porque eu sintetizei o analítico em uma só palavra. E assim vai. Casinha, casebre, pezinho, pezão, tudo isso aí é considerado sintético. Então, analítico, substantivo mais adjetivo. Sintético, eu vou resumir em uma palavra tudo aquilo que eu disse no analítico, correto? Casa, casa pequena, diminutivo, né? Isso vai tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo. Tudo tranquilo? E vamos agora para as nossas questões, né? Para ver se aí a gente conseguiu entender toda a teoria, né? Para toda a teoria existe uma prática, para toda a prática existe uma teoria, que é o que a gente vai treinar agora. Então a gente tem a primeira questão da banca Sesgran Rio 2014. Olha o que o cara perguntou logo de cara. Em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra sublinhada e o substantivo a que se refere mantém o sentido? Muito boa essa questão, porque além dela envolver ali as questões referentes ao substantivo, ela vai testar, né, de maneira minuciosa o lado semântico também, não só das palavras, mas o lado minucioso também do aluno que vai analisá-las. Então vamos para a letra A. Ele quer que a gente marque aquela que trocou, mas mesmo trocando mantém o mesmo sentido. Letra A. Algum autor desejava a minha opinião sobre o trabalho. Quando eu falo algum autor, é que existe um autor que vai desejar a opinião dele. Quando eu troco, quando eu falo autor algum, significa que nenhum autor vai querer a opinião dele. Houve mudança? Houve. A letra A está errada, porque ele quer uma que eu troque e mantenha o mesmo sentido. A letra A está errada. O mesmo porteiro me entregou o pacote na recepção do hotel. Olha, quando eu falo o mesmo porteiro, certo? Eu sei quem é esse porteiro. Existe uma identidade na qual eu sei, mesmo que implícita. Agora, quando eu falo o porteiro mesmo, esse mesmo está ratificando a informação, ele está afirmando, está dando como justo, né? Aquela informação. Letra B está errada porque houve mudança. Vamos para a
letra C. Meu pai procurou uma certa pessoa. Olha, uma certa pessoa é uma pessoa qualquer. Eu não sei quem é. Mas quando eu troco uma pessoa certa, eu sei quem é aquela pessoa. Houve mudança? Letra C está errada. Vamos para a letra D. Contar história é uma prazerosa forma de aproximar os indivíduos. Olha, prazerosa forma e forma prazerosa é a mesma coisa, não muda. Então a letra D é a nossa alternativa correta. Letra D, letra E, grandes poemas, né? São poemas belos, são poemas bonitos. Quando eu vou inverter, quando eu falo poemas grandes, é que o poema ele é grande, extensão. Houve mudança, a letra E tá errada. Então, gabarito da minha primeira questão é a letra A. Vamos para a segunda. Em que alternativos substantivos sublinhados são abstratos? Lembrando que o substantivo abstrato é aquele que eu penso e não consigo criar uma forma. E automaticamente, né, esse substantivo aí abstrato é aquele que depende do ser para ter existência. Então vamos para a letra A. Nos seus mais encantadores sonhos havia sempre anjos e fadas. Anjos e fadas é substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Por que concreto? Porque quando eu penso em anjo, eu crio uma forma do anjo. Fada, a mesma coisa. Vamos para a letra B. Ele entregou finalmente sua alma a Deus. Alma é substantivo concreto, Deus também. Eu crio uma forma da alma. A alma, inclusive, tem uma forma de ser humano, só que meio que, vamos dizer, entre aspas, invisível. Deus também, cada um tem uma forma de Deus na sua cabeça. Vamos para a letra C. O trabalho intenso não abrandou o remorso que estava instalado em seu coração. Agora sim. Letra C, trabalho. Qual é a forma do trabalho? Não tem forma trabalho. Remorso também é um sentimento, não tem forma. Se não tem forma, é substantivo abstrato. Então a resposta correta da segunda questão, letra C. Céu e estrelas na letra D. Céu é um substantivo concreto, estrelas também, porque eu consigo criar uma forma na minha cabeça. Vamos para a terceira questão. A alternativa em que o tema em destaque exerce função de substantivo, essa questão também é maravilhosa. Lembrando que substantivo é tudo aquilo que denomina um ser ou alguma coisa. Letra A. Respondeu a pergunta com um sorriso amarelo. Amarelo é uma característica do sorriso. Se amarelo é uma característica do sorriso, amarelo está com uma função de adjetivo. Letra A está errada. Vamos para a letra B. Estava pálida e seu rosto apresentava tons amarelos. Amarelos é uma característica do tom. Então, amarelo na letra B é um adjetivo, letra B está errada. Vamos para a letra C. As cortinas amarelas combinaram com o ambiente. Amarelas é uma característica da cortina. Então está numa função adjetiva, a letra C está errada. Vamos para a letra D. Marque com um traço amarelo as ruas do mapa. Amarelo aí é uma característica do traço. Então amarelo está numa função adjetiva. E vamos para a letra E, que é a única que faltou a questão da nula. Vamos lá. Os amarelos de Van Gogh tornaram suas telas famosas. Opa! Amarelos aí, existe uma regra gramatical que estabelece que toda vez que eu tenho um artigo antes de uma palavra, automaticamente ela vira o quê? Ela vira um substantivo. Se ela vira um substantivo e eu tenho um artigo antes, amarelo está numa função substantiva. Então, a resposta correta da minha terceira questão é a letra E, de escola. E vamos para a nossa última questão. Perdão. Quanto à flexão de gêneros, o substantivo jornalista, criatura, carneiro e baleia são, respectivamente, perfeito. Ótima questão. Olha só. Jornalista, vamos ver? Eu posso dizer o jornalista, a jornalista. Opa! Deu para colocar os dois? Comum de dois gêneros. Então, substantivo comum de dois gêneros. Criatura. Eu posso dizer o criatura e a criatura? Não, eu posso dizer a criatura, não existe o criatura. Opa, então já é sobre comum. Então, comum de dois gêneros sobre comum. Carneiro, opa, estudamos na teoria que carneiro é biforme. Por que carneiro é biforme? Carneiro é biforme porque existe o feminino de carneiro, que é o quê? Ovelha. Não existe carneiro macho, carneiro fêmea. Então carneiro é biforme. Cuidado, porque ele jogou como pegadinha aí como epiceno. Aí o aluno decora que tudo que é animal é epiceno, ele erra a questão. E baleia, opa, baleia não. Não existe baleio, mas existe a baleia macho e a baleia fêmea.
Se existe baleia macho, baleia fêmea, logo baleia é considerado ali um substantivo epiceno. Bom, e aí eu tenho o gabarito da nossa aula 6. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, acesse aí as redes sociais, @professor Rafael San. E a gente se encontra num próximo momento, num próximo horário aí, para estar com a nossa aula 7, dando continuidade aí nas classes gramaticais. Um grande abraço, valeu!